Vamos para mais uma dose. Quem estava aqui domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Você lembra da nossa mensagem de domingo passado? Vocês devem lembrar. Quando a fé, ela se manifesta, quando a nossa audição é uma audição de fé, o medo, ele teme, o medo, ele se cala. E hoje eu quero dar sequência a esse tempo, a esta palavra com vocês aqui. E nós temos uma palavra toda especial da parte de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo 1, verso de número 7. E antes de... Vamos esperar. Os adolescentes saíram também. Você adolescente quer ir para a classe dos adolescentes, faz a obra aí, é só ir. É uma bênção. Segundo livro de Timóteo 1, verso de número 7. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, em algumas traduções, de domínio próprio. Meus irmãos, eu quero falar hoje, por isso que eu falei uma segunda dose, porque aqueles que estavam aqui no domingo passado tomaram a primeira dose, hoje é o dia da segunda. Haverão outras doses, e aí pode tomar que não tem problema, não há contraindicação, você só vai ficar melhor. Você vai ficar mais imunizado contra o medo, porque o medo é um sentimento que de vez em quando tenta nos alcançar. De vez em quando ele bate a nossa porta, de vez em quando ele tenta chegar e ele, quando ele vem para destruir, essa é a verdade. O medo vem para destruir. Na semana passada nós falamos aqui sobre Davi e Golias. A Bíblia diz que o Golias, ele vinha, ele falava o que queria para o povo de Israel e o povo estava todo com medo. O povo não aguentava mais de medo do homem. Mas naquele dia, o Davi estava ali. E o Davi, ele tinha uma escuta diferente. O Davi, ele ouvia com um coração cheio de fé. E o Davi, ouvindo todas as ameaças daquele gigante, e cheio da fé, ele então toma uma decisão de enfrentar aquela situação. E porque ele enfrentou aquela situação, o seu nome então foi marcado. E o nome de Davi está na história. O nome de Davi não está na história por causa do pecado dele. Ele pecou também. É por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia mostra a fraqueza dele. A Bíblia mostra os deslizes dele. Mas mesmo ele fracassando, deslizando, pecando, Deus ainda o viu e o chamou de um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma resposta de quebrantamento para Deus. Ele reconhecia quando ele vacilava. Ele reconhecia quando ele pisava na bola. Ele reconhecia. Mas o medo, gente, é uma das armas mais paralisantes que o nosso arqui-inimigo usa para travar a nossa vida e os nossos passos. O medo tem travado a vida emocional de muita gente. Há muita gente que está travada emocionalmente. Por quê? Porque o medo tem sido gigante dentro dela. O medo, ele sufoca a esperança. Ele rouba a coragem. E nos faz acreditar que a gente está sozinho. É assim que o medo trabalha. Mas a Bíblia nos dá alguns ensinos. É sobre isso que eu quero pensar hoje aqui com você. Então, o antídoto para o medo não está em negar a sua existência. Não é negar a sua existência. Não é dizer que o medo não existe. Claro que o medo existe. O medo é real, mas a gente precisa enfrentar ele. Sabe como você vai obter vitória sobre aquilo que você tem medo? Enfrentando a situação. Existem muitas coisas, acho que dentro de cada um de nós aqui, que a gente já venceu, que a gente já triunfou. Então, o antídoto contra o medo não é negar que ele existe, mas é em alimentar em nosso coração aquilo que Deus tem nos dito.
Você só vai vencer o medo alimentando o seu coração, alimentando a sua vida do que Deus diz, do que Deus fala. É só assim que a gente vai conseguir vencer o medo. Por quê? Porque aquilo que a gente escuta molda aquilo que a gente sente. Se você dá ouvido às vozes do medo, você vai ser cheio de medo. Por que o povo de Israel estava amedrontado contra aquele gigante? Que nós falamos na semana passada. Por quê? Estava amedrontado porque eles davam mais ouvidos a Golias do que aquilo que Deus havia dito. E a gente vai decidir o que vai tomar forma dentro da gente. Então o que escutamos molda aquilo que sentimos. Se você dá ouvidos à voz do medo, você fica ansioso, fica inseguro, fica preocupado. Porque isso cresce nessas horas. Mas se ouvirmos a voz de Deus, seremos fortalecidos pela fé. O medo, ele diz o quê? O medo diz, você não vai conseguir. O medo diz, você não vai conseguir. Não há possibilidades para você conseguir. A fé responde, eu tudo posso no Deus que me fortalece. A fé não concorda com o medo. Muito pelo contrário. O medo, ele sussurra nos seus ouvidos, você está sozinho. A fé me lembra o que Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias, não importa o dia, não importa se seja sol, não importa se seja chuva, não importa se seja frio, eu estou com vocês todos os dias. O medo pode insistir em dizer que eu estou sozinho, mas eu não acredito, porque eu não estou sozinho. Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente precisa se apegar a esta palavra. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não faltará companhia para a gente no decorrer da caminhada. O medo, ele grita para a gente. O medo, ele faz você olhar para o futuro apavorado. O medo faz você olhar para o futuro apavorado. Faz você olhar para as coisas que estão por vir apavorado. Mas a fé não. A fé, ela proclama aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo que Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Ele vai guardar a minha vida. Ele vai guardar meu coração. Eu sei em quem tenho crido. Como eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, a vitória sobre o medo não vem da nossa força pessoal. Não, gente. Não vem da nossa força pessoal. Mas a coragem que a gente tanto necessita. E esse espírito que nós lemos agora. Que Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, de amor, de domínio próprio e de equilíbrio. Esse verso que Paulo escreveu aqui para o Timóteo. Cabe a todos nós aqui. A vitória contra o medo não vem da nossa força, mas a coragem vem da escuta constante da palavra que gera fé. Quanto mais você escuta a voz de Deus, mais silenciosa se torna a voz do medo. Quanto mais a voz de Deus você escuta, quanto mais a voz de Deus você escuta, mais a voz do medo se cala. Então, aqui a gente inicia. Então, diante de tudo aquilo que tu vive no dia a dia, eu quero convidar você a fazer isso. Alimentar os seus ouvidos com a verdade de Deus. Deixa que a fé, nascida da escuta da palavra de Deus, seja a resposta que silencia o medo dentro de você. E se você ouvir a palavra de Deus, você vai abrir caminho para a confiança dentro da sua vida, no seu coração. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, na verdade Timóteo se sentia tão inseguro porque ele era jovem. Ele era um jovem pastor. Ele estava iniciando o seu ministério. E diante de todos aqueles desafios,
O Paulo pega ele e chacoalha ele e diz: olha, Timóteo, Deus não deu a você um espírito de covardia. Deus não deu a você um espírito de medo. Não. Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos pensar em algumas coisas aqui. O medo, gente, volto a dizer, ele nasce daquilo que você escuta. Aí eu pergunto para você: o que você tem escutado? O que você escuta no dia a dia da sua vida? A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem seguido? Porque hoje a gente está seguindo algumas personalidades. Todos nós temos alguém que a gente segue. Quem a gente segue? Veja o livro de Números, no seu capítulo 13, do verso 31 ao verso 33. Diz assim, ó: mas os homens que tinham ido com ele, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. Verso 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Bota no verso 31 para mim. Olha o que diz aqui. Aqui você já sabe. Os espias foram espiar a terra. 12 espias. 12 espias. E destes 12 espias, só para você entender, escolheram os melhores. Você imagina se fossem os piores. Escolheram os 12 melhores. Entre eles estava Josué e Calebe. Eles eram diferentes. E eles eram diferentes, e eu gosto dessa expressão. A Bíblia diz que neles havia outro espírito. Neles havia outro espírito. Esse outro espírito me faz entender que neles havia outra disposição. Em Josué e Calebe havia outra disposição. A disposição era outra. A disposição que esses dois homens eram outra. Mas 10 desses espias, olha, eles tinham ido espiar a terra. E 10 deles voltaram: nós não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. Você conhece alguém que só vê impossibilidade? Tudo que você coloca para ele é difícil. Tudo que você coloca para ele, ele tem uma desculpa, ele tem uma maneira de falar para não fazer. É ruim andar com gente assim, eu não gosto. Eu não gosto de gente que vive colocando empecilho. Irmãos, na minha vida eu tive um bom tempo que eu trabalhei com vendas. E quem trabalha com vendas aqui sabe que cada mês é um desafio. Cada mês é uma cota diferente. Você fecha uma cota esse mês, está feliz da vida. Aí o teu patrão chega em você e diz: eu acredito que você pode chegar mais longe. Você pode, você consegue. Eu tenho visto isso em você. E às vezes a gente olha e a gente não fala, mas lá na interioridade a gente diz: como é que eu vou conseguir chegar nesse resultado? Mas nessas horas a gente tem que falar como Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de mim, Ele vai me dar vitória. Se esses espias fizessem isso, se o Senhor se agradar de mim, quando alguém diz isso, essa pessoa está demonstrando que ela está preocupada sim com aquilo que o céu acha da vida dela. E eu julgo isso muito importante, irmãos. Você andar com uma expectativa boa. Você andar sob a expectativa que há uma expectativa do céu sobre você. Há uma expectativa do alto sobre você, do que você vai fazer com tudo aquilo que você recebe. Então, 10 dos espias, nós não podemos atacar. E diz no verso 32 que eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Gente, na grande verdade,
as pessoas, elas têm muito mais facilidade de acreditar que vai dar errado do que vai dar certo. As pessoas não precisam fazer muita força para acreditar no que está errado, no que é negativo. Elas não precisam fazer muita força, parece que as pessoas acreditam fácil nisso. Irmãos, eu pelo menos, eu não vivo sobre essa aura de que alguma coisa vai dar errado. Eu sempre acredito que vai dar certo. E se der errado, pastor? Já me disseram isso. E se der errado? Se der errado, deu, nós vamos ter experiência, mas nós vamos voltar e vamos recomeçar e vai dar tudo certo. Amém ou não amém? Esse é o espírito que a gente tem que ir, gente. É claro que às vezes dá errado, às vezes não dá certo. Faz parte. A vida de todo mundo é assim. Por que você vai ficar se matando aos poucos porque não deu certo? Ei, não deu certo? Tira a lição desse negócio aí, ué. Tira a lição de como não fazer. Tira a lição de não fazer desse jeito e inventar um novo jeito de fazer a mesma coisa. A gente precisa fazer isso. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Ou seja, o medo nasce do que nós ouvimos. Sabe por que o povo de Israel chorou a noite inteira com medo? Porque os de relatório negativo estavam falando. E meu irmão, tem gente que é campeão em jogar água no seu guaraná. Tem gente que é campeão de tirar o gosto daquilo que você está tentando construir. Por isso que se você estiver tentando construir alguma coisa, comece a falar depois de construir. Depois de construído, você abre a boca. Porque senão vai chegar um monte de gente para jogar água e para tirar o gosto do seu guaraná. Aí não tem alegria. Eu não falei para vocês aqui semana passada que eu fui no médico, o médico falou que eu estava com a cabeça de um menino de 20 anos. Que eu fiz uns exames aí do cérebro e, enfim, o médico pediu um monte de exame. Falou, você está com a cabeça de um menino de 20 anos. Eu brinquei com ele e falei, então doutor, não é por aqui que eu vou morrer. E aí eu brincando com um amigo, né? Cheguei num amigo e ele falou, tá feliz, hein, pastor? Claro, cara. Fui no médico, ele falou que eu tô com a cabeça de um menino de 20 anos. Aí ele olhou para mim assim, amigo, né? Falei, e você acreditou no que o médico falou? Eu falei, eu acreditei no que o médico falou, sim. Aí ele falou, médico é assim mesmo, ele fala as coisas para você ficar numa boa. Eu falei, não, esse falou a verdade. Né? E é claro que era um amigo, estava brincando. E aí ele falou uma outra coisa lá, eu falei para ele, seu miserável, devia não ter passado aqui. Né? É amigo, é um colega, eu gosto demais dele. Mas ele estava brincando comigo também. Mas tem gente que fala sério. Tem gente que fala sério. Os espias ouviram e espalharam palavras de derrota. Ô gente, você já vive num mundo tão difícil, e aí você vai andar do lado de um derrotado? Aí piora. A vida já é difícil normalmente. Aí você começa a andar com umas companhias que, pelo amor de Deus, é só Deus na causa. Você começa a andar com gente que ele vive sobre a impressão de que ele vai perder o tempo todo. Para com isso. Eu não aguento isso não, gente. Você anda com alguém que sempre acredita, não, a gente não consegue isso não. Vamos tentar pelo menos, gente. Vamos tentar. O medo cresce quando a gente dá ouvido às vozes erradas. Você começa a dar ouvido à voz errada, você fica cheio de medo. Porque você está ouvindo vozes erradas. Por que você acha que qualquer time de futebol, disso ou daquilo, sempre existe uma pré-eleção antes do jogo? E nessa pré-eleção, alguém ali, ou o capitão do time, ou então o próprio técnico, ele coloca sangue no olho de seus jogadores, é uma expressão usada. E está todo mundo colocando sangue no olho do outro. Porque todo mundo quer ganhar. É claro que o perder faz parte do jogo. Mas a gente não pode perder o tempo todo, gente. Ninguém gosta de perder. Se tiver alguém aqui que gosta de perder, eu vou fazer oração por você no final do culto. Ninguém gosta de perder. Eu não gosto de perder, irmãos. Eu sou competitivo, eu entro para ganhar. Eu sou assim, não gosto de perder. Gosto de ganhar.
Mas o medo cresce quando a gente dá ouvido às vozes erradas. Então, cuidado com as vozes que alimentam a sua insegurança. Cuidado com as vozes que alimentam as coisas que não deveriam ser alimentadas na sua vida. Cuidado com elas. Você não vai adquirir fé ouvindo algumas coisas por aí afora. Você não vai adquirir fé ouvindo um jornal sensacionalista. Você não vai receber fé. Você não vai receber fé em um ringue onde as pessoas estão brigando e se degladiando. Você não vai receber fé olhando isso. Não. O medo nasce daquilo que ouvimos. O medo nasce daquilo que ouvimos. Se o medo nasce daquilo que ouvimos, Romanos 10:17 é uma riqueza. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, você já leu os evangelhos? Você já leu os evangelhos? Você tem o hábito de ler os evangelhos? Apanhar Mateus, Marcos, Lucas e João e ler os evangelhos? Você lê os evangelhos? Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus sempre se achegando, ou as pessoas se achegando a Ele. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de vitória para as pessoas. Ele não tinha palavra de derrota. Ele tinha uma palavra de clareza, uma palavra que esclarecia e uma palavra que estimulava. É verdade que ele estimulava com a verdade. Mas a verdade estimula, ou não? Claro que estimula. O cara chegou nele e falou assim: Senhor Jesus, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Então deixa eu te dizer uma coisa. As raposas têm as suas casas, todos encontraram as suas casas. Agora o filho do homem não tem um lugar para repousar. Ele não desanimou o cara, ele só falou a verdade para o cara. Ele falou: você quer me seguir? Você tem que ter disposição para enfrentar algumas coisas no meio do caminho. Você está afim? Foi isso que ele falou. Jesus não desestimulou as pessoas, muito pelo contrário, ele as estimulou. Aquela mulher que foi pega na prática de adultério, levaram ela até Jesus e os caras já estavam com pedra na mão para apedrejá-la, porque a lei dizia, a religião dizia, estava escrito. E o que Jesus fez? Depois de um certo ponto daquela situação, Jesus fica sozinho com a mulher. E o que Jesus diz para ela? Mulher, eu também não te condeno, eu quero que você vá, não peque mais, muda a sua vida, muda esse caminho. Você vai ver quanta coisa boa Deus tem preparado para você. Ou seja, Jesus, ele estimula o ser humano a viver uma vida abençoada. Jesus, ele não fica jogando água no guaraná de ninguém, não. Jesus, ele não quer tirar a alegria do seu coração e colocar tristeza. Muito pelo contrário, ele quer tirar a tristeza e colocar a sua alegria. Foi por isso que ele falou para os discípulos, dedicou um texto todo aos discípulos, dizendo assim: minha gente, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Tudo que eu falei para vocês até agora é para vocês terem paz em mim. Mas ó, quero dizer uma coisa, nesse mundão velho aqui, vai ter um monte de aflição. Mas ó, pelo amor de Deus, tenham ânimo. Foi isso que Jesus falou. Eu não sei, gente, como a gente tem dificuldade de olhar para a vida de Jesus e entender isso. Jesus, ele mudava a vida do ser humano de uma maneira poderosíssima. Ele mudava. O cego enxergava, o mudo falava, o paralítico andava. Era isso que ele fazia. Era isso que ele fazia. E consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé não é criada pela força da mente, mas a fé é criada pela revelação da palavra de Deus. A fé é criada pela revelação da palavra de Deus. Quanto mais escuto a palavra de Deus, mais fé no coração eu tenho. É isso que diferencia um do outro. Você pega gente que anda enfesado, que ele está cheio da palavra. Aí ele é enfesado, cheio de fé. Não é enfesado de bravo, é enfesado de fé. Português é bom, né? A gente cria o dizer de cada palavra. Mas a pessoa está cheia da fé. E se ela está cheia da fé, ela está cheia de coragem.
Se ela está cheia da fé, ela está dizendo: se Deus se agradar de nós, Deus vai dar a vitória. Se Deus se alegrar de mim, Deus me dará a vitória. Eu vou viver a palavra e eu vou ver os sinais de Deus na minha vida. Amém ou não amém? É esse tipo de coisa. Eu vou viver a palavra. Substitua notícias que geram pânico no seu coração pelas boas notícias do Evangelho. Substitua as notícias. Substitua aquela conversa fiada que só deixa você ansioso, preocupado, com medo. Abre mão desses negócios que não provoca coisa boa nenhuma em você. Tem palavra que não provoca nada de bom na nossa vida. Tem notícia, meu irmão, que só deixa você para baixo, ansioso, preocupado. A ansiedade cresce. E Deus não quer que seja assim. Então, substitua essas notícias pela palavra que gera esperança. Pelas palavras que geram vida em você. Terceira coisa. Por que a gente precisa estar cheio da fé? Porque a fé responde ao medo. E a fé não responde ao medo de qualquer jeito. A fé responde ao medo com confiança em Deus. A fé responde ao medo com confiança em Deus. Veja o Salmo 56, o que o salmista diz. Olha o salmista falando, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, e segura ele aí. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha o que o salmista está falando. Quando eu tiver medo, eu vou confiar. Em quem eu vou confiar? Eu gosto de um dos salmos que diz assim, que uns confiam nisso e outros confiam naquilo, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. É verdade, você pode colocar sua confiança em quem você quiser. Você pode. Você pode colocar sua confiança num político, você está roubado. Porque o político muda. Você pode colocar sua confiança num partido, o partido já diz, está partido, vai quebrar. Você pode colocar tua confiança no seu convênio médico, mas a doença não vai deixar de existir por causa do convênio que é bom. Você pode colocar sua confiança no dinheiro que você tem. O dinheiro pode sumir da conta. Pastor, ai, a ansiedade cresceu agora. Ai, meu Deus, pode sumir. Pode ou não pode? Quem lembra do plano Collor aqui? Quem lembra? Sumiu o dinheiro. Sumiu de um dia para o outro. Só alguns avisados aí que acho que tinha alguém avisado. Devia ter. A gente só não sabe, mas devia ter. Espero que não me prendam por essa fala, mas tudo bem. A gente está vivendo um mundo tão complicado, né? Tudo que você fala vira contra você. Então vamos embora. Mas em quem a gente vai confiar? Em quem? Mas eu, quando o medo bate a porta do meu coração, bate não, que o medo na verdade não bate a porta, né? Porque se ele bater a porta, você olha pelo olho mágico e você, o que você faz? Exorciza ele. Saia medo, em nome de Jesus, eu não te recebo na minha vida. Mas o medo, ele mete o pé na porta. Aí ele insiste em entrar. E aí o salmista diz, mas eu quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Verso 4. Confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei o que me poderá fazer o homem simples e mortal. Verso 5. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Olha a pressão que o salmista vivia, mas ele falava, olha, a minha confiança está em Deus. A fé responde ao medo com confiança em Deus. O medo, volta a dizer, ele nos paralisa. Medo nos paralisa. Você já sentiu medo de alguma situação? Se você que está aqui já sentiu medo de alguma situação, você sabe o que eu estou dizendo. Você não dava um passo para frente. Você só conseguia ir para trás. É incrível isso, mas você trava para ir para frente. Mas para trás você vai. Você consegue rapidamente fugir. Irmãos, quando eu era garoto, eu era muito briguento. Pensa no menino briguento, era eu. Brigava, vivia arrumando confusão quando era garoto. Eu era perturbado, essa é a palavra. Depois Jesus me libertou. Mas é verdade. E eu me lembro que tinha um cara
Eu lembro até o nome dele, porque ele era temido. Fernando. Fernando era temido. E o Fernando, quando eu era garoto, esse Fernando aí, um dia o que ele fez? Ele colocou o olho em mim e ele falou que ia me dar umas pancadas. E eu fiquei com medo desse cara. Fiquei com medo. Sabe o que o medo fez? Eu não saía mais de casa. Era garoto, queria soltar pipa, rodar peão, jogar bolinha. E não saía para a rua porque eu estava com medo do Fernando. Ou seja, o medo daquele rapaz fez com que? Fez com que eu ficasse trancado dentro de casa. E aí eu me lembro que eu arrumei um lugar. Olha aí, a memória da gente é um negócio formidável. E eu me lembro que eu arrumei um lugar que eu falei, bom, lá dá para ir para brincar que o Fernando não vai para lá. Aí eu vou para lá para brincar com outros moleques. Aí a gente vai lá para brincar, tal, isso, aquilo. Quem que chega? O Fernando. O Fernando chegou, todo fortão. Aí, mano, vou te quebrar hoje. Eu falei, vixe. E não dava para correr. Porque eu estava numa rua sem saída. Falei, e agora? O que eu vou fazer com esse cara? Aí eu me enchi, fiquei enfesado. Falei, eu vou enfrentar esse cara hoje, não tem pra onde correr. Sabe aquelas brigas de moleque? Os homens sabem disso ou não? Cadê os homens aí? Aí todo mundo sabe disso. Aí eu falei, vamos embora. Aí ele foi se aproximando, tipo o gigante e o Golias. Eu falei, tô roubado. Eu não sei, gente, de onde veio tanta fé. Mas aquele dia o Fernando, mas tomou um pau que ele nunca tomou na vida. Mas eu dei um couro naquele cara, mas eu dei um couro nele. Acho que eu bati tanto nele que eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó dele, viu? Não é exemplo para ninguém não, viu? Por favor. Mas naquele dia eu não tinha outra opção. Ou eu brigava com ele, a gente tinha ali a nossa treta ali de garoto, de menino. Ou a gente fechava o tempo, ou eu ia correr e sei lá o que ia fazer. Mas o cara apanhou tanto que ele até chorou. Para de bater. Bati mesmo, com gosto. Falei aqui, ó, não tem mais medo de você não. Quero ver agora você me pegar, viu? Ai, aí saí. Me enchi de razão naquele dia. O Fernando nunca mais me apavorou. Aliás, nunca mais ele falou nada. Ele me via na rua e falava, ô Ronaldo, tudo bem? Vai brigar comigo? Não, não vou não. Já te bati uma vez, é uma vez por todas. E por aí vai. Mas às vezes a gente fica com medo de situações assim, sabia? Você já obteve vitória, mas você continua com medo. Você já podia resolver a situação com o Fernando, mas você fica escondido. Quem que é o Fernando da tua vida? Ô pastor, meu marido. Não, faz isso com ele não. Deixa o Fernando quietinho. Se é teu marido, deixa ele quieto. Mas você entendeu o que eu falei, não é? Qual é a situação que está fazendo você ficar guardado dentro de casa, escondido, acuado, com medo? Qual é a situação? O medo paralisa. Eu estava paralisado, escondido dentro de casa com medo de um cara. O medo paralisa, mas a fé nos faz avançar. A palavra da resposta ao medo, a palavra de resposta ao medo, é essa: tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 diz isso. Tudo posso naquele que me fortalece. O medo nos paralisa, gente. E nós precisamos vencer isso. Medo do futuro, medo do amanhã. Então, eu estou encerrando a minha fala. Mas eu quero que você aprenda a declarar em sua vida a palavra de Deus. Não é para você declarar qualquer coisa, é para você declarar a palavra de Deus. Estão me entendendo? Amém ou não amém? Declara a palavra. Declara a palavra na tua vida. Declara a palavra no teu coração. Declara o que Deus diz. Declara o que Deus diz. O medo, volto a dizer, ele não é vencido pela negação. Mas o medo é vencido pela escuta da fé. É pela palavra da fé. Se eu e você, se nós enchermos os nossos ouvidos, o nosso coração com a palavra de Deus, o medo perde a força, a fé se torna a voz mais alta dentro de você. Então, dê ouvidos à palavra de Deus.
Dê ouvidos à palavra de Deus. Querido, eu tenho um grupo de mensagens, tem muita gente lá. Se você quiser se inscrever, depois você entra em contato comigo, que eu coloco você no grupo. É um grupo que eu, de vez em quando, posto lá alguma coisa, posto só sobre a palavra naquele lugar. E é uma oportunidade de você se encher de fé. Uma ilustração diz o seguinte: um menino pequeno tinha muito medo do escuro. Certa noite faltou a luz em sua casa e ele começou a chorar. O pai então, ele disse lá do outro quarto: filho, não tenha medo que o papai está aqui. O menino, trêmulo em sua voz, perguntou: pai, eu não consigo te ver, como posso saber que o senhor está aí? E o pai responde: você não precisa me ver, meu filho, basta você ouvir minha voz. Você não precisa me ver, filho, se você escutar minha voz, enquanto você me escuta, você pode ter certeza que eu estou com você. E naquele instante o menino se acalmou. Ele não via o seu pai, mas a voz do pai era suficiente para ele vencer o medo. Ou seja, assim também é a nossa vida. Muitas vezes a gente não vê saída, a gente não enxerga a solução, o medo se torna forte, o medo quer tomar conta. Mas quando você e eu, a gente escuta a voz de Deus através da sua palavra, nós somos lembrados de que Ele está presente e de que Ele cuida de nós. Vamos ficar em pé? Eu queria orar por você. Por você que a ansiedade, ela insiste em querer crescer. A preocupação, o medo com algumas coisas. Medo. Eu falei aqui no domingo passado que eu trabalhei muito tempo em capelania hospitalar. E trabalhando em capelania hospitalar, eu conheci muitas pessoas em estado de enfermidades terríveis. Pessoas em cuidados paliativos, esperando o dia dela partir, mas sendo bem cuidada. E eu me lembro que quando lidava com essas situações, o medo queria bater a porta do meu coração também. E a gente fica fazendo aquela pergunta para a gente mesmo, né? Será que eu vou ter saúde a vida toda? Será que... Querido, eu e você não temos competência de saber o que vai nos acontecer amanhã. Mas uma coisa a gente tem competência, sabe qual é? É de encher o nosso coração de fé hoje. É isso que a gente precisa. Eu queria orar por você agora. Você que está diante de, quem sabe, um dilema. Diante de um grande sonho para a tua vida. Um grande objetivo para a tua vida. Mas às vezes o medo tem tirado seu sono. Medo. Quem me garante, pastor? A fé vai encher teu coração. Você quer dar um passo e vir aqui à frente? Deixa eu orar por você. Você que está vivendo isso. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, venha rápido. Pode vir, venha com fé no teu coração, com alegria. Venha depositar diante do altar de Deus suas ansiedades. Ansiedade bate na porta de todos nós. Se envergonha não. Seus medos, seus temores, venha colocar todos eles aos pés do Senhor. Medo. Pastor, como é que vai ser amanhã? Olha, vai ser como hoje, nas mãos de Deus. Deus vai abençoar, Deus proverá. O Senhor cuidará de nós, cuidará da tua vida. Você está aqui essa manhã, você quer entregar a tua vida a Jesus, porque você não aguenta mais viver como você está vivendo. Olha, hoje é a oportunidade de você entregar a tua vida a Jesus, de você entregar a tua vida, teu coração a Jesus. Quer entregar teu coração a Jesus? Vem aqui à frente. Vem também entregar a tua vida a Jesus. Quer se reconciliar com Deus hoje? Venha. Deus tem restauração para a sua vida. Lembra que nós cantamos aqui no início? Na casa do Pai. Na casa do Pai existe provisão para a nossa vida. Provisão para o nosso coração. Se você se encontra enfermo
E se isso está te apavorando, você pode ser curado hoje, você pode ser tocado por Deus hoje. Então venha ao altar de Deus, nós vamos orar por você, nós vamos clamar a Deus por você. Amado Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, eu tenho, Senhor, essa alegria de orar pelos meus irmãos aqui. E Senhor, hoje mais uma vez nós tomamos aqui uma segunda dose contra o medo, Senhor. Ó Deus, na semana passada o Senhor nos deu uma palavra nesse sentido e encheu o nosso coração nesta semana, encheu o nosso coração para estar falando sobre isso, ó Deus, hoje novamente. E Senhor, o meu desejo é que a Tua igreja, Senhor, ela triunfe sobre todos os desafios que a vida coloca sobre ela. Que os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, eles triunfem, Senhor. A fé, Deus, ela vem pelo ouvir a Tua palavra. Hoje o Senhor nos deu uma palavra que tudo nos é possível. Hoje o Senhor nos deu uma palavra de fé que nos anima, que nos faz caminhar em certeza, em vitória. Senhor, muito obrigado pela Tua mão poderosa. Senhor, olha para esses homens e para essas mulheres que estão aqui neste altar, nesta hora, Senhor. Eu não sei, Senhor, exatamente qual é, ó Deus, o medo. Senhor, como eu contei aqui, Senhor, de uma maneira ilustrativa, Senhor. Às vezes nós, ó Deus, não lhe vemos, mas a Sua voz, Senhor, ela acalma o nosso coração. A Sua voz traspassa o nosso coração. A Sua voz aquieta a nossa alma. A Sua voz, ela sacia os nossos anseios. A Sua voz é poderosa para fazer isso, Senhor. E agora, meu Pai, eu quero abençoar os meus irmãos aqui, Senhor. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir a Ti que, ó Deus, qualquer espírito, Senhor, que queira aprisionar as almas aqui hoje, eles sejam, Senhor, eles sejam banidos em nome de Jesus. Eles sejam, Senhor, retirados em nome de Jesus. Eles sejam expulsos, ó Deus, em nome de Jesus. E que, meu Deus, na vida do Teu povo aqui, Senhor, agora, nesta hora, a fé tome uma proporção grande dentro do coração dela. Oh Deus, o Senhor disse que o Teu Espírito seria derramado. Os Teus servos teriam sonhos, visão, profetizariam, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a sonhar, profetizar, ver, ó Deus, e que nós não nos acuemos diante de nenhuma situação, mas que a gente avance e que o Seu nome seja glorificado em nossa vida e em nosso coração. Assim nós abençoamos, ó Deus, o Teu povo que está aqui neste altar. Nós declaramos quietude neste coração, que haja quietude, meu Deus, no coração desta mulher, deste homem, e que, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, haja, Senhor, quietude. Pai querido, abençoa o coração, Senhor, dos meus irmãos. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar.